Estimado rádio ouvinte, senhor telespectador, em Canção Nova estamos novamente em Decolores e começamos com um pensamento de Eduardo Bonin, um desafio. Quando pedes a uma pessoa mais do que ela te pode dar, estás a privá-la do que te pode oferecer. Este pensamento é de uma riqueza extraordinária. Efetivamente, cada pessoa é um dom, é um mistério. Reveste-se de um carisma, podendo ofertar de si algo para o mundo melhor, para a comunidade, para o movimento dos cursilhos em ultreia, em grupo de amigos ou em escola de dirigentes. Mas teremos que ser capazes de não produzir no outro aquilo que nós queremos que ele seja para nós. Ou seja, quando nós queremos que o outro seja como nós queremos, inicia-se o desencontro. Quando nós aceitamos o outro como ele é, dá-se de facto a amizade. Qual será o recado que o outro tem para mim? Qual será a mensagem de vida que o outro traz no seu tesouro interior? Construir na beleza da diversidade a amizade a partir do dom que o outro é capaz de me oferecer é o desafio de aceitar, de acolher, de descobrir aquele recado que o Senhor Jesus me envia pelo meu irmão. Falamos muitas vezes da dignidade da pessoa humana. Falamos muitas vezes do terrível que é a dimensão da manipulação, as atitudes da utilização do outro e do descarte. Mas o desafio é sermos de facto humanizadores, capazes de descobrir em cada pessoa o seu tesouro interior e percebermos que é na variedade que aparece a beleza de uma comunidade. Vamos então reler o pensamento de Bonin. Quando pedes a uma pessoa mais do que ela te pode dar, estás a privá-la do que te pode oferecer. Quantas vezes, ao fazermos solicitações, ao exigirmos colaboração, ao pedirmos trabalho, estamos a proporcionar à pessoa o sofrimento, o cansaço e o fazer sentir-lhe a incapacidade para o tanto que lhe é pedido. Saibamos acolher os que vêm de novo para a nossa casa cursilhista, numa atitude de descoberta mútua, que ele perceba o tesouro que encontra na comunidade cursilhista e que nós descobramos a beleza daquele que chega como o dom de Deus para nós. Afinal, não fazemos um cursilho de cristandade para transportar cargas, tarefas e trabalhos, mas para nos enriquecermos com amigos e na profundidade da confiança chegarmos à partilha do tesouro que há em cada um de nós. E lá, nesse tesouro, está a pérola, que é o amor de Deus. Um abraço e vamos ficar juntos neste programa, que será de certeza uma mais-valia para si e para nós, que estamos deste lado a pensar em si. Decolores é este o grito de alegria, o grito de festa, fruto de uma canção popular que se tornou, digamos assim, a senha e a contrassenha dos cursilhos, a senha e a contrassenha dos cursilhistas espalhados pelo mundo. E é interessante que ainda há pouco vi duas pessoas a cumprimentarem-se com Decolores, o que fez com que se percebessem uma e outra que eram cursilhistas. Os cursilhos de cristandade, segundo ideias fundamentais, têm um carisma próprio. Diz assim: o carisma dos cursilhos
é um dom que o Espírito Santo derrama sobre a sua Igreja, que conforma uma mentalidade e impulsiona um movimento eclesial que, mediante método querigmático próprio, possibilita a vivência e a convivência do fundamental cristão, ajuda a descobrir e a realizar a vocação pessoal de cada um e promove grupos de cristãos que fermentem de Evangelho os ambientes através da amizade. Isto é uma frase tão pequenina e tão densa. Por isso, mais uma vez, o Sr. Dom Francisco está aqui conosco, neste programa de Ecoloras. Neste dia, Sr. Dom Francisco, com uma missão exigente, ajudar-nos a perceber claramente o que é que esta frase do Ideias Fundamentais, o seu número 40, quer dizer. Com todo o gosto, e vamos tentar. É uma grande aventura, não é? Pegar numa frase de um número tão pequenino, que tem tanto, e tentar explicá-lo em tão pouco tempo. Vamos por partes. É quase telegráfico. Mas que é importante para quem nos vê lá em casa, quem nos ouve lá em casa, perceber o que é o movimento dos Conselhos de Cristandade. Não que é o movimento, mas é um movimento com um carisma próprio. Claro. Então, o carisma dos cursilhos, diz, conforma uma mentalidade. Explique-nos, por favor, o que é isto de conformar uma mentalidade. Uma saudação, antes de tudo, a todos os telespectadores, rádio-ouvintes de Canção Nova, e com muito gosto vamos tentar caminhar juntos no aprofundamento do carisma do movimento. Quando nós absorvemos uma mensagem, quando nos encontramos com alguém, quando fazemos parte do discipulado desse alguém com letra grande, nós acabamos por assumir a sua mentalidade. Temos que regressar sempre a Jesus de Nazaré. Ser cristão é ser discípulo. Ser discípulo é percorrer o caminho com o Senhor atrás dele. Ele vai à frente. Era esta a tradição rabínica e também dos grandes mestres do helenismo, das filosofias gregas, o mestre com os seus discípulos. Mas vamos, sobretudo, à tradição rabínica. Jesus, o rabi da Galileia, com os seus discípulos, vivia e convivia com eles. Vamos, por exemplo, pegar num episódio. Jesus um dia resolveu lavar os pés aos seus discípulos. Percebemos que aquele gesto de colocar uma, toalha à cintura, vergar-se, ajoelhar-se e lavar os pés, era um ensinamento. Ele, no fim, disse: chamais-me mestre e senhor e dizeis bem porque o sou. Vistes o que vos fiz, lavei-vos os pés. Fazei também assim uns aos outros. Lembrámos-nos que Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés. Pedro achava que o mestre não lava os pés ao discípulo, mas é o discípulo que lava o mestre. Quer dizer, se Pedro fosse mestre, não lavaria os pés. Vamos perceber a caminhada de Pedro. Pedro nega Cristo, juro que não sei quem ele é, fê-lo com o intuito de estar perto dele, queria estar junto dele ali, naquela noite de quinta para sexta-feira santa, ficou mesmo com os guardas na fogueira, ao pé daquelas mulheres que faziam companhia aos guardas de noite. E foram essas pobres mulheres que o assustaram tanto, que ele mentiu no desejo de estar perto de Jesus. Quando os guardas iam ter com Jesus, ele via-o pela porta. No fundo, para estar perto, ele mentiu, mas não teve coragem de o testemunhar. Não foi até ao fim na sua verdade. Ele acovardou-se. Percebemos que um dia, na margem do Tiberíades, o Senhor ressuscitado lhe perguntou 3 vezes: tu amas-me? Ele respondeu-lhe com modéstia: sou teu amigo. Jesus perguntava-lhe com um verbo que tem a ver com o amor agápico, o dar a vida, o amor mais puro, agapau. E ele respondia apenas com a expressão da amizade, philéo, filós, o amigo filantrópico, filosofia, o amigo do homem, o amigo da sabedoria, da ciência. Filós é um étimo que quer dizer amigo. Tu amas-me? E Pedro respondia-lhe: sou teu amigo. Não se atrevia a dizer que tinha um amor agápico, que era capaz de dar a vida por ele.
E depois o Senhor foi-lhe confiando o seu rebanho, as suas ovelhas, os seus cordeiros. Pedro percebeu muito bem que precisava de ser lavado, perdoado, e que só depois de ter aprendido que tinha que ser lavado, perdoado, é que ele estava capaz de ser pastor dos outros. Ou seja, de lavar os pés aos outros. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Estamos aqui a ver como o Pedro adquiriu a mentalidade de Jesus. O valor e o critério de Jesus foi assimilado por Pedro. Pedro lavou os pés até à morte. Morreu de morte de cruz, como sabemos, muito provavelmente no ano 67 ou 69 do reinado de Nero, depois do incêndio da cidade de Roma em 64. Estamos aqui, portanto, naquilo que é a aprendizagem de uma mentalidade, que é a identificação com o Mestre. Não a imitação é pobre, identificação. Então os cursilhos de cristandade, ao dar Jesus, ao proporcionar a experiência de Deus, porque o cursilho é uma experiência de Deus, faz-nos crescer na mentalidade, sermos discípulos de Jesus. O cursista de cristandade, reparemos, o cursilhista de cristandade, tem esta palavra cursilhista. É uma palavra que entra na palavra percurso. Vai atrás de Jesus, faz caminho, via com Jesus. E conhecemos todos que o livro de orações fundamental para os cursilhistas, da autoria, como vimos num dos programas de Sebastião Gaiá, o primeiro diretor espiritual do movimento, chama-se Guia do Peregrino. Nós vamos com Jesus a fazer o percurso, o caminho. Afinal, a nossa vida é um curso, uma peregrinação. E levamos a mentalidade do Mestre. Uma mentalidade que faz depois de nós vértebras, que segura a sociedade com esta mentalidade cristã, com os valores e critérios cristãos, mudando os ambientes. Um coração novo, renovado por Cristo, com a mentalidade do Mestre, passa a ser uma vértebra da sociedade cristã, que é a cristandade, de uma sociedade cristianizada. Portanto, é o que significa a palavra mentalidade. Que origina e impulsiona um movimento eclesial. Evidentemente. Não é possível que esta pessoa que encontrou Jesus, que faz o curso de Jesus, que é discípulo que vai com Jesus, que caminha com Jesus, seja alguém isolado. Vai se juntar aos outros discípulos. Vimos exatamente Jesus com os 12. E no momento do Pentecostes eram 120, com Maria no meio. Ela é mãe da igreja nascente, mãe de todos os homens em João, mas discípula também. Então nós fazemos comunidade, juntamos-nos àqueles que têm a nossa mentalidade. É natural. Se nós formos cristãos, juntamos-nos aos cristãos, porque nos identificamos com eles, temos em comum. É uma espécie de fio de ouro que não se vê, mas que nos une a todos, que é Jesus em nós, na mentalidade, no coração, na graça santificante. Somos templos do amor de Deus. Somos e vivemos em movimento de igreja. Exatamente. Nesta atitude sempre do movimento, que o Papa Francisco diz de uma maneira muito bela, a igreja em partida. Vê como Jesus começa. Vem e segue-me. Vê como Jesus conclui. Ide e ensinai. Sempre movimento. E aquilo que encontramos em Jesus é uma itinerância constante. A viagem da Galileia a Jerusalém, onde ele consuma a dádiva da vida. É este igreja em movimento, quer dizer, igreja em evangelização. Igreja que vai ao encontro do homem. Igreja que vai às periferias existenciais. Nunca parada, instalada, acomodada, olhando para si em autocontemplação, numa atitude narcisística. A igreja não é uma conservadora de arquivos e museus. A igreja é missionária. Então os cursilhos de cristandade, porque são movimento de igreja e são movimento, têm que estar sempre em movimento, para não se fechar em si mesmo. Há uma diferença entre associação e movimento. As associações dos fiéis são grupos constituídos, com estatutos, com, enfim,
pertença através de um processo de inserção documental, provavelmente até com quotas que paga, com direitos e deveres constituídos de modo jurídico. Os movimentos não têm cota, não têm um bilhete de identidade neste sentido de pertença. Aquilo que caracteriza o movimento não é tanto o associativismo, é exatamente a mentalidade que gera ação, partilha e que faz a renovação da Igreja, que gera o movimento na Igreja, porque é sempre uma força evangelizadora, uma força do Evangelho, é a atualização do Evangelho para aquele momento na Igreja. Aquilo que caracteriza a associação é a pertença, aquilo que a caracteriza o movimento é o dinamismo. Então quer dizer, uma expressão um pouco mais ousada, um cursilista que não vive em movimento não é cristão. Um cursilista que não vive em movimento é alguém que não realiza de facto a sua vocação, o chamamento para o qual o Senhor o chamou. A vocação do cursilista é viver esse carisma que o Senhor concedeu à Igreja. O Senhor um dia disse: estarei convosco até ao fim dos tempos. Como é que isto acontece? Através dos carismas. Ao longo da história da Igreja nunca faltaram os instrumentos para a evangelização de cada época, os dons de Deus para cada época. Imaginemos Santo Agostinho, imaginemos Paulo de Tarso, pensemos na figura de Francisco de Assis, de São Domingos de Gusmão, dos santos fundadores dos Carmelitas, imaginemos Inácio de Loyola, pensemos um bocadinho em figuras como Filipe de Neri, pensemos em São Vicente de Paula, imaginemos figuras como Teresa d'Ávila e São João da Cruz, imaginemos figuras como Dom Bosco, imaginemos figuras como São João Maria Vianney, figuras como Maximiliano Kolbe, Teresa de Calcutá, Edith Stein, João Paulo II, hoje o Papa Francisco. O Senhor concede a cada época um elemento, um dom. Estamos aqui na Canção Nova. Podemos imaginar a figura do Monsenhor Jonas Abib, esse dom que fez nascer esta televisão, que estamos a usar, a usufruir, e é no fundo um meio que nos leva ao encontro das pessoas. Agora, é fundamental perceber que o Senhor chama alguns a ser este dom carismático na vida da Igreja. Se o não sou, não cumpro o chamamento. Um cristão é sempre apóstolo. O Papa Francisco alertou para isto, que verdadeiramente não podemos dizer discípulo e missionário, ou discípulo e apóstolo. Temos que falar em discípulo missionário, discípulo apóstolo, sem o copulativo e. Por isso dissestes bem, um cristão cursilista que não esteja em movimento não é um cristão, porque o cristão já tem que ser cristão, discípulo e missionário, apóstolo e discípulo, ou discípulo apóstolo. E, efetivamente, nós somos permanentemente um sinal mais ou menos. Testemunhamos Cristo ou negamos Cristo com a nossa vida. Não temos nenhuma circunstância da nossa vida que eu pudesse chamar de passiva. Nós somos sempre sinal mais ou menos. Nunca somos neutros. Somos como o uma neutro planta. Não existe. Como uma planta ou cresce ou morre. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E qual é que é este método carismático próprio que nos fala ideias fundamentais? Há muitas verdades do mistério da fé. Nós podemos falar, por exemplo, em verdades que se prendem com a riqueza da Mariologia, os diversos mistérios de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, a dimensão da sua maternidade eclesial, Mãe da Igreja. Temos muitas verdades relacionadas, por exemplo, com a escatologia, as almas do purgatório, temos, enfim, a devoção ao corpo místico naquilo que são os santos e a nossa comunhão com os santos. Porém, há um fundamental cristão, que é aquilo que nós proclamamos no símbolo dos apóstolos, na forma litúrgica do credo, que é uma fórmula litúrgica que parte do símbolo dos apóstolos para ser rezada, cantada e proclamada por uma assembleia. Aí está o essencial cristão, o fundamental cristão.
aquilo que tem a ver com a nossa salvação. Não é a mesma coisa eu acreditar na ressurreição de Jesus Cristo ou acreditar no anjo da guarda. Não é a mesma coisa eu ter uma relação com o Senhor que me salvou e redimiu na paixão, morte e ressurreição, ou ser um devoto das almas do purgatório. Não é a mesma coisa. Há dimensão da nossa fé que é o fundamental cristão. Isso se chama o querigma. O movimento dos cursos de cristandade tem esta missão de fazer o anúncio do querigma, do fundamental cristão, que é sempre jubiloso, alegre, porque salvador, salvífico. É o amor de Deus que chega a nós, o Emmanuel. É a ternura e a beleza de Deus que se revela ao homem e que lhe dá a dignidade de filho e de filha de Deus, de herdeiro, de templo, de pedra viva, que nos convida à comunidade, à relação, à plenitude da relação, que é a amizade, no mandamento novo do amor. É a vida eterna, é o nosso desígnio de eternidade. Nós somos sonhados desde sempre para a eternidade. É a vitória sobre a morte. É exatamente a nossa participação na Trindade. Nós temos uma beleza enorme na nossa fé, que é capaz de revolucionar e dar sentido à nossa vida. Quando nós acreditamos profundamente, nós transformamos-nos. É este o anúncio dos cursinhos de cristandade. Não é o anúncio de devoções, que são legítimas, importantes e que têm peso na vida de muitos santos. Não somos um movimento devocionista. Somos um movimento querigmático do fundamental cristão. Daquilo que, se faltar na nossa vida, estamos mortos por dentro. E que atua pela via do testemunho e da amizade. Uma novidade. Exatamente. Não podemos fazer este anúncio de uma maneira teórica, assim como quem administra conhecimentos. Não se pode fazer um cursinho de cristandade por correspondência, à distância, através da internet. O cursinho de cristandade tem que ser vivido e convivido numa comunidade, assim como uma cápsula de cristianismo tão forte na sua essência, que é como algo efervescente, que transforma uma água desinsabida em água com vitalidade. O cursinho de cristandade é uma vivência de subida à montanha como o Tabor e depois regressarmos à planície e vivermos da consequência dessa experiência. A planície não é falsa, não é mentirosa, nem o curso foi uma ilusão. Montanha é montanha e planície é planície. Vivi a experiência de Deus para ter sentido na planície. O Senhor não me anunciou o fim da morte, no sentido morte física. Eu tenho a morte física ao meu lado sempre como possibilidade e participo na morte pelo sofrimento. O Senhor veio dar sentido às mortes e à morte física e falar-me da vida eterna. Então, a montanha ilumina a planície, que é o cotidiano, que é aquilo que é o nosso dia-a-dia, aquilo a que chamamos, afinal, o nosso constante dever de ofício, o nosso compromisso, aquilo que é, afinal, o ritmo da vida, na sua, enfim, muitas vezes monotonia e mesmo na sua forma de atuar muito simples, mas com sentido profundo. Pode ser o trabalho doméstico, pode ser a lavagem da roupa, pode ser o passar a ferro, pode ser o cozinhar, pode ser uma profissão muito modesta, mas com sentido. Aí é a grande dimensão de uma experiência que é testemunhal, porque é vivida e convivida. Eu recebo do outro por osmose, o outro partilha comigo. Há como que um contágio positivo da sua alegria e da sua vivência pascal, que é capaz de repetir em si a vitória da vida sobre as suas mortes. Então a rotina transforma-se em novidade, a monotonia transforma-se em alegria e a vida tem um sentido novo. É isto que o Eduardo Borinho chamava o milagre da normalidade? Exatamente. Não são coisas extraordinárias, não és chamado para um mosteiro, para uma clausura, para seres um ermitão para poderes ser santo. Não é necessário partires para as missões já de gentes para ser santo. Na tua normalidade,
na tua vida profissional, no teu contexto social, no teu método quadrado, vivendo este fundamental cristão, este querigma, fazendo da normalidade da tua vida a vivência da boa notícia do Evangelho, tu és um santo na normalidade e és um contemplativo na ação. É possível a todos nós vivermos como filhos de Deus e fazermos a experiência da santidade, vocação universal de todos os cristãos. Afinal, somos todos filhos de Deus e somos todos capazes de ser santos. Estamos ao nível de Deus. A nossa capacidade de ser santo é a nossa capacidade de ser amigos de Deus. Se Deus dialoga connosco, é porque nós estamos à altura dele. Então, é possível ser amigos de Deus. E aí está o grande anúncio. O anúncio do amor. Quase parece um contrassenso, não é? Terminarmos um programa em que somos chamados ao anúncio, ao envio, assim, desta forma, parece que humanamente tão relaxante, sentados, não é verdade? Por isso, Senhor Dom Francisco, envie-nos em missão, para que nós possamos ser os cristãos da normalidade, mas somos normalmente cristãos também. Ide e ensinai, proclamai a boa nova. Não tenhais medo, estarei convosco até ao fim dos tempos. Então agora, com o forte de Ecoloras, peço-vos que depois da benção do Senhor, por meio do Senhor Dom Francisco, não desligue a sua televisão, não apague o seu rádio, porque alguém nos quer falar do seu quarto dia. Mas antes, recebamos a benção, para podermos viver reconfortados na graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Decolores. Eu sou Marina, sou de Évora e fiz o curso de Cristandade 91. A minha vida mudou bastante porque eu conheci o amor de Deus, o amor daquele Pai que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Posso dizer que os problemas são os mesmos ou até mais, mas eu consigo resolvê-los de outra maneira, com amor, com humildade, com caridade. A caridade, de facto, é um lema muito importante na minha vida, porque nós temos que olhar muito para os pobres e humildes e vermos a humildade em diversos aspectos. Ser humilde não é ser humilde de coitadinho, não, é ser humilde em tudo, é deixar-se levar e deixar-se conduzir por Deus. E hoje Deus, eu deixo tudo para Deus, porque sei que Ele me ama, é a pessoa que mais me ama. Eu agradeço muito a Deus, porquê? Porque Ele deu-me aos meus pais e os meus filhos foram dados a mim e ao meu marido por Deus. Portanto, eu estou disposta a fazer tudo por Deus e para Ele. Se me perguntassem se eu conseguiria viver sem este amor, eu não conseguiria. Porque tudo o que já vivi desde o meu curso há 14 anos, eu não conseguiria viver de certo, tenho a certeza absoluta, sem Ele. Foi Ele que me ajudou a resolver muita coisa. Eu não o vejo, mas eu tenho que o amar. Porque se eu acredito no amor se me perguntarem, acreditas em quem não vês? Acredito porque eu acredito no amor de Deus, que é único e é o amor maior que eu tenho. E é isto, portanto, o meu curso de cristandade para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Só aí eu percebi o matrimónio, o batismo, eu aí percebi muita coisa. Percebi que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós não conseguimos viver sem olhar para o irmão que está ao lado. Eu não consigo passar ao pé de alguém que precisa de alguma coisa e não recuar, não ir ao pé daquela pessoa. Às vezes até posso ser enganada, mas a mim não me pesa nada.